Você já parou para pensar que talvez o seu maior inimigo esteja no espelho? Não o espelho que reflete sua aparência, mas aquele que reflete sua história, suas falhas, suas dores e tudo o que você acredita sobre si mesmo. E se eu te dissesse que o que está te travando, te mantendo estagnado, sem ação, não é o mundo, mas a maneira como você se enxerga? Imagine um leão que foi criado entre ovelhas. Ele nunca rugiu, nunca correu com força, nunca caçou, porque desde pequeno disseram que ele era só mais uma ovelha. E ele acreditou, mesmo com garras, mesmo com força, mesmo com natureza de rei. Ele acreditou. E por isso, viveu travado. Talvez neste momento você seja esse leão domesticado, forte por dentro, mas preso por uma autoimagem frágil, por um olhar distorcido sobre quem você realmente é. Se isso ressoa dentro de você, então escute com atenção. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na psicologia do autoconhecimento estoico. Você vai entender como sua identidade foi moldada por padrões externos, críticas mal digeridas, traumas silenciosos e comparações invisíveis. E principalmente, como os mestres estoicos, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, nos ensinaram a reconstruir nossa percepção interna com coragem, clareza e domínio emocional. Essa jornada vai transformar a forma como você se vê. E quando você muda a forma como se vê, o mundo inteiro muda de forma com você. Se esse tema toca algo dentro de você, se você já sentiu que tem algo poderoso aí dentro que o mundo ainda não viu, então comente aqui embaixo. Eu estou pronto para me enxergar de verdade. Curta esse vídeo e se inscreva no canal Universo Estoico, porque essa não será só uma reflexão. Vai ser um renascimento. Agora, respire fundo. E vamos começar. Você não está travado por falta de força. Você está travado por estar olhando na direção errada. Desde cedo, fomos ensinados a olhar para nós mesmos com olhos emprestados. A professora que dizia que você era distraído. O parente que dizia, você não leva jeito para isso. A comparação com o irmão mais responsável, a crítica velada. Você é bom, mas não é como fulano. Palavras pequenas, mas que criam raízes profundas e sem perceber. Você foi se moldando a essas versões. E mais perigoso do que as críticas dos outros são as vozes que você internalizou e repete para si mesmo todos os dias. Eu não sou bom o suficiente. Eu sempre erro. Ninguém me leva a sério. Eu sou complicado. Eu não consigo mudar. Essas frases se tornaram espelhos quebrados, e você se enxerga através deles. Sêneca escreveu, o maior obstáculo à vida é a espera, que depende do amanhã e perde o hoje. Mas antes de perdermos o hoje esperando um amanhã melhor, já estamos perdendo a vida por enxergá-la, com os olhos do passado. Quantas decisões você não toma porque acredita que não é capaz? Quantas oportunidades você evita porque acredita que não merece? Quantas pessoas incríveis você afastou porque acreditava que não era bom o bastante? Mas quem disse isso? Quem definiu esse padrão? E por que você continua aceitando essa versão limitada de si mesmo como verdade absoluta? Marco Aurélio dizia, a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. E isso é mais do que poético, é real. Se você pensa pequeno sobre si mesmo, age pequeno. Se pensa que é frágil, sente medo. Se pensa que é vítima, vive defensivamente. Mas, e se você começasse a pensar como alguém forte, como alguém digno, como alguém que tem valor? Não, porque os outros disseram, mas porque simplesmente existe. Veja, você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa apenas enxergar o que já é, sem as distorções. O estoico não busca aplauso, ele busca clareza. E clareza começa com a destruição das mentiras que contamos a nós mesmos. Epicteto foi um escravo, mas em sua mente, ele era livre. Livre porque não aceitava que sua identidade fosse definida pelas circunstâncias, ele dizia. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E aqui está o segredo. Você pode mudar tudo, se mudar a forma como interpreta quem é. A dor que você sente hoje por se sentir travado não é sinal de fraqueza, é um convite, um sinal.
uma batida interna dizendo: olhe melhor para você. Você está se vendo com lentes sujas. Tire essas lentes. Volte ao essencial. Volte à sua natureza. Você já não é mais aquela criança que foi rotulada. Você não é mais o adolescente inseguro tentando caber em moldes alheios. Você não precisa mais agradar todo mundo para ser aceito. Você só precisa parar, respirar e fazer a pergunta que Marco Aurélio fazia a si mesmo toda manhã: quem sou eu quando ninguém está olhando? A resposta para essa pergunta não virá de fora. Ela surgirá no silêncio, no espaço entre um pensamento e outro, na coragem de observar-se com honestidade. A partir daqui, vamos começar a reconstruir essa visão interna. Vamos desconstruir as mentiras. Vamos identificar os sabotadores. E você vai aprender como os estoicos treinavam a mente para enxergar a si mesmos com lucidez, força e honra. Porque quando você aprende a se ver como realmente é, o mundo finalmente começa a te ver também. Você já percebeu como a mente pode ser uma prisão invisível? Você acorda, anda, trabalha, conversa, mas por dentro carrega um peso, um julgamento silencioso que não vem das pessoas, mas de si mesmo. É como se houvesse uma voz discreta e persistente que sussurra: você não é suficiente. Essa prisão não tem grades. Ela tem memórias, ela tem erros antigos, tem medos enterrados, tem falas mal resolvidas de alguém que te marcou mais do que deveria. Mas o que os estoicos nos mostram é que ninguém nasce preso. Nós apenas vamos aceitando as correntes conforme crescemos. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre até que aprenda a dominar a si mesma. E dominar a si mesmo começa pelo olhar. Se você se vê como fraco, tudo te ameaça. Se você se vê como inferior, qualquer crítica vira um ataque. Se você se vê como sem valor, qualquer rejeição vira uma prova. Mas você já parou para pensar que talvez, só talvez, você nunca se olhou com neutralidade? Sempre foi através dos olhos de alguém. Do pai ausente, da mãe exigente, do ex que te diminuiu, da sociedade que te comparou, e ao invés de se ver, você se deformou. A boa notícia é: esse olhar pode ser treinado. Você pode limpar o espelho. Pode parar de absorver o que não é seu. Pode olhar para si mesmo como um estoico olharia, com firmeza, com realismo, com honra. Sêneca escreveu: enquanto não tivermos coragem de nos encarar de frente, seguiremos fugindo de nós mesmos em todas as decisões que tomamos. Então, me diga, de quantas decisões você está fugindo? Quantas oportunidades você sabota por medo de errar e acabar confirmando que não é bom o suficiente? Quantas conversas você evita para não ouvir o que já pensa sobre si mesmo? O que você ainda acredita que precisa provar? O estoico não vive para provar nada. Ele vive para ser. Ele não busca convencer o mundo. Ele busca se alinhar com sua própria natureza. E sua natureza, por mais que tentem te convencer do contrário, é de força, razão e dignidade. Mas como reconstruir essa visão? Como deixar de se enxergar errado? Primeiro, você precisa aprender a separar fatos de interpretações. Vamos a um exemplo simples. Você comete um erro no trabalho. Isso é um fato. Mas a sua mente diz: você sempre erra. Você não é competente. Nunca será promovido. Essas são interpretações, não são realidade. São narrativas construídas pela sua mente, baseada em medos, não em verdades. Marco Aurélio escrevia em seu diário: quando você acordar pela manhã, diga a si mesmo: vou encontrar pessoas egoístas, ingratas, arrogantes, mas nada disso poderá me ferir porque elas não podem tirar minha razão. Repare, ele se preparava para o mundo externo, mas também controlava o mundo interno. Ele não permitia que a opinião alheia ou as circunstâncias externas definissem sua identidade. Você. Quantas vezes você deixou o olhar dos outros moldar o seu valor? Quantas vezes uma crítica apagou seu brilho? Quantas vezes você tentou se encaixar, sufocando sua essência? Epicteto nos ensina: se alguém te disser que você é um burro, isso não te faz um burro, a não ser que você aceite isso como verdade. Essa é a diferença entre o sábio e o travado. O sábio ouve, reflete e solta. O travado ouve,
internaliza e se prende. Então aqui está a prática estoica número 1. Distancie-se dos seus pensamentos. Observe sem julgar. Você não é o que pensa. Você é aquele que pensa. Essa pequena mudança muda tudo. Você não é fracassado. Você está acreditando nisso. Você não é frágil. Você apenas internalizou esse medo. Você não é perdido. Você só esqueceu como se ouvir. E aqui entra a segunda prática estoica. Retorne ao essencial. O que te faz bem? O que te traz paz? Quem você é quando ninguém te exige nada? Você não precisa de aplausos. Precisa de clareza. Você não precisa se comparar. Precisa se lembrar. A vida moderna cria 1000 versões de sucesso, 1000 padrões de beleza, 1000 definições de valor. Mas o estoico volta para dentro. Ele pergunta: isso é essencial? Isso me fortalece? Isso é compatível com minha natureza? Se a resposta for não, ele solta. Porque mais importante do que parecer forte é ser livre. E você só será livre quando não depender mais da aprovação alheia para se sentir digno. Lembre-se, o mundo não vai te ver com clareza, até que você se veja. Você não será valorizado de verdade, até que pare de se desvalorizar. Você não vai se mover enquanto não sair dessa prisão invisível que você mesmo construiu com pensamentos herdados. É hora de destruir esse espelho distorcido. É hora de parar de repetir o que te disseram. É hora de olhar para si mesmo como um estoico, com coragem, compaixão e verdade. Respire. Você não está quebrado. Você só está usando lentes que não são suas. Nos próximos passos, vamos aprofundar como treinar esse olhar estoico diariamente. Você vai aprender a identificar os gatilhos mentais que te travam, como substituí-los por verdades sólidas e como resgatar sua confiança natural, não com arrogância, mas com presença. Porque, quando você se enxerga certo, o caminho se abre. A mente humana é como um teatro. E o problema é que, muitas vezes, você está apenas atuando num papel que não escolheu. Você foi escalado para o papel do inseguro, do rejeitado, do nunca o suficiente. E com o tempo, decorou esse roteiro tão bem que esqueceu que podia mudar o personagem. Mas o estoico, diferente do homem comum, não vive no piloto automático. Ele observa, questiona, redireciona. Ele sabe que a mente mente e que a forma como você interpreta o mundo cria o mundo que você vive. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E essa frase é mais atual do que nunca. Pense na última vez que você se sentiu travado. Não era porque o caminho estava fechado. Era porque sua mente dizia que você não era capaz, que você seria ridicularizado, que não daria certo. Você nem tentou. A prisão estava trancada, mas a chave sempre esteve no seu bolso. Quantas oportunidades você deixou passar só porque acreditou no pior cenário possível? Quantas vezes você se sabotou sem perceber, fugindo de conversas, de desafios, de encontros, tudo por medo de confirmar uma mentira que te contaram? Você não é bom o suficiente. Mas aqui está, a verdade que liberta. Você não é seus pensamentos. Você é quem escolhe acreditar neles ou não. E aqui entra a terceira prática estoica: refutar as narrativas limitantes com razão. Epicteto ensinava que devemos usar a lógica como espada. Sempre que a emoção tentar dominar, corte-a com clareza. Se você pensa, eu sou um fracasso, pergunte, baseado em quê? Em qual evidência real? Se pensa, ninguém gosta de mim, pergunte, isso é verdade? Ou é só uma suposição baseada em medo? O estoico não se entrega a pensamentos automáticos. Ele os interroga como um juiz que busca a verdade antes do veredito. E você também pode fazer isso. A partir de agora, sempre que um pensamento surgir te diminuindo, coloque-o em julgamento. Escreva. Questione. Reescreva. Você vai perceber que 90% do que te trava nunca foi real. Você apenas herdou essas vozes, de pais feridos, de professores impacientes, de colegas cruéis, da mídia tóxica. Mas agora você é adulto. E ser adulto, no sentido estoico, é assumir o governo da sua própria mente.
Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Pare e reflita sobre isso. Se seus pensamentos forem de medo, sua vida será uma constante fuga. Se forem de escassez, sua vida será uma eterna busca por validação. Mas se forem de virtude, clareza e coragem, sua vida será uma expressão da sua essência. Você pode transformar sua mente em um templo, mas primeiro precisa limpar o lixo. E esse lixo são os pensamentos que você nunca questionou. São as histórias que você repete há anos sem revisar. São os rótulos que você aceitou sem lutar. Então pare agora por um instante e se pergunte: que rótulo eu carrego em silêncio? O fraco? O rejeitado? O tímido? O perdido? O segundo lugar? E agora pergunte: quem me deu esse rótulo? E mais importante, por que eu continuo usando ele como verdade absoluta? O estoico não aceita rótulos. Ele se reconstrói todo dia, baseado na razão e na virtude. Você pode fazer o mesmo. Acordar amanhã e decidir que sua identidade não está mais nas mãos do seu passado, mas sim nas escolhas conscientes que você faz a partir de hoje. E isso não é autoajuda rasa, é disciplina mental. É treinamento filosófico. É um caminho de autodomínio. Mas há um detalhe importante. Você precisa agir com base nessa nova visão, porque de nada adianta pensar diferente se o seu comportamento continua servindo aos velhos medos. Você diz que quer se ver como forte, mas ainda foge dos desafios. Você diz que quer ser valorizado, mas ainda aceita migalhas. Você diz que quer se enxergar como digno, mas ainda se sabota diante de qualquer elogio. A autoimagem não muda só com o pensamento, ela muda com a ação alinhada. E aqui entra a prática 4 do estoicismo aplicado. Faça aquilo que confirma a versão que você quer ser. Quer ser confiante? Fale, mesmo com medo. Quer ser livre? Diga não, mesmo se doer. Quer ser centrado? Respire e escolha não reagir, mesmo quando a raiva quiser gritar. Epicteto diria: não é o que te acontece que te define, mas como você responde a isso. Essa resposta, essa pequena escolha entre estímulo e reação, é onde você se reconstrói. Ali naquela fração de segundo onde você decide entre repetir o velho eu ou encarnar o novo. É ali que mora o poder. Você não muda com grandes revoluções, você muda com pequenas coragens diárias. E aos poucos, essa nova visão sobre si mesmo se torna mais real, mais firme, mais sólida. Você deixa de se ver como uma vítima da vida e começa a se ver como um autor da própria jornada. O travado se pergunta: por que a vida é tão difícil? O estoico pergunta: como posso me tornar mais forte para a vida que tenho? Esse é o ponto de virada. E a partir daqui nós vamos mergulhar nas técnicas práticas para solidificar essa nova imagem. Técnicas estoicas para cultivar autoconfiança real, resiliência emocional e clareza interna. Você está no caminho, certo? E o melhor ainda está por vir. Imagine um escultor diante de um bloco bruto de mármore. À primeira vista, parece apenas uma pedra qualquer. Mas o escultor enxerga algo que ninguém vê. Uma forma escondida, uma grandeza ainda em silêncio. Cada martelada, cada corte, cada pedaço retirado. Não destrói a pedra. Revela a obra. Você é essa pedra. Sua verdadeira identidade já está aí dentro. Você não precisa criar nada. Só precisa retirar o que não é você. E para isso é necessário o que os estoicos chamam de disciplina, do assentimento. Em outras palavras, aprender a dizer sim ou não aos seus pensamentos com consciência. A maioria das pessoas vive dizendo sim para pensamentos que destroem sua autoestima. Pensamentos de comparação, medo, inadequação, rejeição. O estoico faz o contrário. Ele filtra. Ele examina cada pensamento como um guarda examina um visitante na porta do palácio. Você serve à minha virtude, à minha paz, à minha razão. Se não serve, não entra. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas em si, mas os juízos que faz sobre elas. Isso vale para tudo, para a mensagem não respondida, para a crítica recebida, para o olhar atravessado. Nada disso tem poder real.
a não ser que você dê. Mas como começar a aplicar isso de forma prática? A primeira técnica é simples, mas poderosa. Diálogo interno consciente. Você já parou para ouvir a maneira como fala consigo mesmo? O tom, as palavras, a frequência. A maioria das pessoas se trata pior do que trataria um inimigo. Você é burro. Você estragou tudo de novo. Ninguém vai te amar assim. Essas frases não são pensamentos soltos. São comandos. E você os obedece, mesmo sem perceber. Agora imagine se em vez disso você dissesse: eu errei sim, mas estou aprendendo. Isso doeu, mas não define quem eu sou. Minha história ainda está sendo escrita. Não é auto-engano, é autocuidado racional. Sêneca nos lembra, não é porque alguém te chamou de algo que você passa a ser aquilo. Você é o que escolhe ser diante do que te chamam. Então a segunda técnica, escolha uma nova narrativa pessoal. Você pode viver o resto da vida repetindo o trauma, ou pode escolher viver a superação. E essa escolha começa todos os dias, ao acordar. Ao se olhar no espelho, você não deve procurar o que está faltando. Procure o que está presente, o que já é força, o que já resistiu, o que ainda pulsa. A autoimagem estoica não é baseada em aparência, status ou aceitação externa. Ela é construída em virtude interna. Autodomínio, coragem, compaixão, clareza. Essas são as vestes de um verdadeiro homem ou mulher livre. Você não é o que os outros dizem de você. Você é o que você prova para si mesmo, na sua conduta. Então, terceira prática. Pratique a presença como antídoto contra a distorção. Grande parte da sua dor não vem do agora. Vem do que já passou ou do que você teme que venha. Mas Marco Aurélio dizia: a verdadeira vida é vivida instante a instante. Se no agora você está respirando, tem um corpo, tem a chance de agir, de melhorar, de refletir. Então nada. Está perdido. Você está no controle de algo. E onde há controle, há poder. O estoico vive no agora, mesmo quando sente dor. Porque ele sabe, a dor sentida é real. Mas o desespero é opcional. A quarta prática. Faça todos os dias algo que confirme a nova visão que você tem de si. Não precisa ser grandioso, basta ser coerente. Quer se ver como disciplinado? Arrume sua cama ao acordar. Quer se ver como corajoso? Faça aquela ligação difícil. Quer se ver como digno? Pare de mendigar a atenção de quem te trata como opção. O mundo não vai te validar de volta. Se você continuar se negando por dentro, você precisa ser o primeiro a te reconhecer. E aqui entra a beleza do estoicismo. Ele não exige que o mundo mude. Ele exige que você assuma o seu trono mental. Você é o imperador da sua mente, ou deveria ser. E mesmo que todos ao redor ainda te vejam como fraco, como perdido, como menos, você pode escolher ver a si mesmo como um ser em formação, em transformação, como um guerreiro em reconstrução. Porque ninguém vê o bambu crescendo por dentro da terra nos primeiros anos. Mas quando ele rompe a superfície, cresce metros em semanas. O mesmo acontecerá com você. Mas antes você precisa silenciar a multidão externa. E principalmente a multidão interna, aquela que te grita dentro da cabeça dizendo que você não consegue. Respire fundo, escute essa voz e pela primeira vez, responda com firmeza: isso não é verdade. E mesmo que fosse, eu escolho fazer diferente. Esse é o início da sua liberdade. E na próxima parte, vamos mergulhar no poder da solitude, da disciplina emocional e de como o estoicismo ensina você a se tornar alguém inabalável, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para o próximo nível de consciência. Diga apenas sim, e eu sigo com a próxima etapa da sua jornada. Está preparado? Vamos lá. Finalizando. O barulho do mundo distrai, mas o silêncio revela. E é por isso que a maioria foge da solitude. Não é porque ela é vazia, é porque, no silêncio, você é obrigado a ouvir a si mesmo. E quando você passa muito tempo se enxergando errado, o som da própria verdade assusta.
Mas aqui está o segredo que os estoicos entenderam antes de todos. A solidão é um espelho. E quem aprende a se olhar de frente, para de implorar reflexos nos olhos dos outros. Epicteto dizia: se queres ser invencível, então não lute por aquilo que está fora do teu controle. E o amor próprio, a autocompreensão e o senso de identidade estão totalmente dentro do seu domínio. A primeira verdade dura é essa. Você não precisa de aprovação, você precisa de alinhamento. Aprovação é barulho externo. Alinhamento é paz interna. Enquanto você correr atrás de ser aceito por todos, você será rejeitado por si mesmo. Mas quando você se alinha com seus valores, com sua essência, com sua consciência, você começa a caminhar em silêncio. Sim, mas com direção, com propósito, com dignidade. Sêneca escreveu certa vez: nada é mais louvável do que aquele que se contenta em ser o que é, não o que os outros esperam. E aqui entra o verdadeiro poder da solitude. Ela não é castigo, ela é forja. Sozinho, você começa a separar o que é ruído do que é essência. Você aprende que não precisa da validação de quem não enxerga sua alma. Você aprende a andar com o coração mais leve porque não está mais carregando máscaras. Quantas vezes você já se vestiu com o que esperavam? Quantas vezes falou o que seria aceito? Quantas vezes foi gentil só para não ser deixado? Isso não é bondade. É medo disfarçado de virtude. A verdadeira bondade começa com a coragem de ser autêntico. E o estoico entende isso como poucos. Não se trata de se isolar do mundo, mas de se conectar com algo mais profundo dentro de você. De ser capaz de sentar no seu próprio silêncio e não se sentir vazio, mas inteiro. Marco Aurélio, o imperador, filósofo, escreveu: vá para dentro. Lá dentro está a fonte do bem e ela pode sempre borbulhar se você cavar. Agora pense, quando foi a última vez que você cavou? Quando foi a última vez que se olhou sem julgamento? Que ficou em silêncio e apenas ouviu o que sua alma dizia? Você está travado não porque falta alguma coisa, mas porque há excesso. Excesso de distração, de expectativa, de comparação, de histórias que não são suas. A vida moderna nos ensinou a parecer. O estoicismo nos ensina a ser, e ser exige coragem. A coragem de se desfazer, de queimar pontes internas com versões suas que já não servem mais, de renascer não para impressionar, mas para viver com verdade. Imagine agora que você é uma casa antiga. As paredes estão rachadas, a pintura desbotada, mas a estrutura é sólida. Você pode continuar decorando as paredes e escondendo as rachaduras com quadros bonitos. Ou pode decidir quebrar tudo e reconstruir com materiais nobres. O estoico escolhe o segundo caminho. Ele desmonta a si mesmo com amor e reconstrói com consciência. Isso é autodomínio. É olhar para as suas emoções, seus impulsos, seus gatilhos e dizer: eu vejo você, mas você não me comanda. Você sente ciúmes? Ok, sinta, mas não reaja. Você sente raiva? Reconheça, mas escolha o que fazer com ela. Você sente carência? Observe, mas não mendigue amor. Epicteto nos ensinou a ideia mais libertadora da filosofia. Nenhuma coisa externa pode te ferir sem o seu consentimento. E esse consentimento vem sempre de como você se enxerga. Quando você se vê como pequeno, tudo te atinge. Quando você se vê como incompleto, tudo te falta. Mas quando você se vê como um ser em construção consciente, cada dor vira tijolo, cada silêncio vira argamassa e cada renúncia vira fundação. Você não está travado, você está sendo lapidado, e isso dói sim, mas é necessário. Você não está perdido, está sendo retirado das ilusões que te mantinham anestesiado, e isso é desconfortável. Mas é liberdade. Você não está sozinho, está se encontrando. E esse encontro muda tudo. Na próxima e última parte dessa jornada, vamos amarrar tudo isso com a essência máxima da filosofia estoica. A arte de viver com presença, com virtude, com clareza e com um propósito que ninguém pode tirar de você. Se você sentiu essa verdade até aqui, não guarde isso só para si, compartilhe. Escreva nos comentários o que mais te tocou. Essa é a sua história sendo reescrita.
e ela merece ser vivida por inteiro. Você já percebeu que a imagem que você tem de si mesmo pode ser a sua maior prisão? Não são as pessoas, não é o sistema, não é o passado, é o espelho distorcido que você carrega na mente. Aquela versão de si mesmo que você aprendeu a acreditar, incompleto, incapaz, inferior, uma caricatura da sua verdadeira essência. E o mais cruel disso tudo é que você age todos os dias com base nessa ilusão. Você recua porque acha que não é bom o bastante. Você se sabota porque acredita que falhar é seu destino. Você vive em alerta, em julgamento, em resistência, tentando esconder algo que nem é real. Tentando ser aceito por um mundo que, na verdade, só te respeitaria se você parasse de implorar respeito. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E essa ousadia não é arrogância, é reconhecer quem você realmente é, antes que o mundo te convença do contrário. Você não está travado pela realidade, você está travado pela ideia equivocada que tem de si mesmo. Você tenta desbloquear a vida com a chave errada, porque a chave verdadeira está em descobrir a sua própria forma, e não a forma que disseram que você deveria ter. Pare e pense. Quem seria você se tivesse aprendido desde cedo a se enxergar com verdade, coragem e compaixão? Quem seria você se tivesse crescido ouvindo que seu valor não vem de performance, aparência ou aprovação, mas da sua retidão de caráter, da sua força interior, do seu autocontrole? Epicteto falava: você é uma alma carregando um corpo, mas você vive como se fosse apenas um corpo tentando provar que tem uma alma. Você quer ser visto, mas antes precisa aprender a se ver. E se enxergar com olhos estoicos é se lembrar que você não é seus erros, seus medos, nem as histórias que inventaram sobre você. Você é aquele que pode escolher a sua narrativa, aquele que pode se reconstruir em silêncio enquanto o mundo espera sua queda. O verdadeiro poder não está em impressionar ninguém, está em não precisar mais disso. Quantas decisões da sua vida foram baseadas no medo de parecer fraco? Quantas portas você não abriu por achar que não era digno? Quantos sonhos você abortou por acreditar que gente como você não merece tanto? Tudo isso nasceu de um único erro. Você se enxerga como menos do que é, mas agora você pode decidir mudar essa lente. Não como quem busca autoestima artificial, mas como quem busca autoconhecimento real. Marco Aurélio dizia: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Se você pensa pequeno sobre si mesmo, você vive uma vida pequena, mesmo tendo um potencial grandioso. Mas se você se vê com os olhos da virtude, da clareza e da responsabilidade, você se torna invencível, não por ser perfeito, mas por não se vender mais barato do que realmente vale. Acredite, a liberdade que você procura não está no futuro, nem em conquistas externas. Está em romper agora mesmo com a ilusão de que você é menos. Você pode escolher se levantar, pode escolher silenciar o impostor interno, pode escolher se enxergar com lucidez, firmeza e amor próprio estoico, aquele que não depende de aplausos, mas de princípios. E se essa mensagem tocou você, se em algum lugar dentro de você algo despertou, compartilhe isso nos comentários. Diga o que mais mexeu com você. Porque talvez você não imagine, mas o que você vai escrever pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler. Curta esse vídeo, se inscreva no canal Universo Estoico e continue com a gente nessa jornada de autodomínio, sabedoria e liberdade interior. Lembre-se, você não está travado. Você só esqueceu de quem realmente é. Agora, você pode lembrar.